Fala, meus nerdolas de college football, chegando com mais um Semana College, depois da semana caótica que tivemos no futebol americano universitário. Que loucura! Se eu não tenho nem como não começar o programa não falando da demissão do James Franklin, técnico de Penn State. Foram 3 derrotas aí que Penn State sofreu dentro da Big Ten. E o buyout do James Franklin, 48 milhões, é o segundo maior da história do college. A gente vai ter que falar, obviamente, um pouco de Penn State. Vamos falar de Red River, Texas is back, né? Texas Longhorns conseguiu vencer o seu jogo contra o Oklahoma. Muitos times ranqueados também que sofreram derrotas nessa semana. Enfim, formato de sempre. A gente passa pelo top 25, fala do que aconteceu na semana. Depois eu indico aí bons jogos da semana 8 do futebol americano universitário. Comigo, Guilherme. Tudo certo? Presente, professor. Hoje estudado, hein? Estudado? Estudado. Assim, não muito. Inclusive, a gente pode falar também que durante a semana passada a gente viu que entrou uns joguinhos de college na Mamãe das 11. Cara, que delícia que foi isso aí. Eu só vi por causa disso, tá? Eu só consegui assistir porque estava a trabalhar no sábado e aí eu falei, pô, já tô aqui, abri o tablet, joguei ali, ó, 3 jogos. Eu peguei 3 períodos, né? Peguei o das 4h30, o das 8 e pouco e das 11 e tanto. É isso. Pô, viu o jogo? Qual era o jogo que tava rolando das 11? Cara, é o Utah. Utah era às 11 e pouco. Começou 11h15. Pode crer. É verdade. E Utah que também... A gente vai falar de Utah. Tá? Inclusive, o jogo de Utah tá nas prévias aí. É um time que a gente precisa conversar. Deixa eu primeiro fazer o convite para você que tá assistindo o vídeo, se inscrever aqui no YouTube, no Zona FA. Essa Semana College, você sabe, tá saindo aí em parceria, em collab com o canal Golinho Sports. Salve pro meu mano Golinho, para falar um pouco de college football para vocês também. Meu nome é Rafael Martins, se você tá ouvindo pela primeira vez, não estranhe, mas eu falo bastante de college aqui no Zona FA e tô nessa collab aqui com o Golinho durante a temporada regular. Deixe seu comentário aí também. Eu quero saber se você está fechado com o Penn State nessa demissão do James Franklin, que é um assunto polêmico que a gente vai ter que tratar. Bora pro top 25. Eu tenho muitos comentários sobre esse top 25, mas eu quero começar falando de um time que entrou no top 15 nessa semana, e eu preciso fazer o meia-culpa, porque eu falei várias vezes, não tô comprado em BYU, ainda não sei o que é esse BYU. BYU pegou a Arizona. Todo mundo sabe que eu gosto de Arizona, desde quando o Jedd Fisch estava lá, né? Aquele time do Fifita com o Macmillan. E o Coach Brennan estava fazendo também um bom trabalho em Arizona. E eu achei que a Arizona ganhava esse jogo, porque o jogo era em Arizona. BYU. E, inclusive, BYU estava perdendo por 10 pontos no último quarto para Arizona. BYU conseguiu empatar, levou para a prorrogação e ganhou o jogo, cara. Isso aí não foi um belo jogo de BYU, tá? E foram 2 times que estavam brigando. Inclusive, eu sempre falo de Big 12 Football. Eu amo Big 12 Football, cara. E eu amo quarterbacks da Big 12, porque tanto o Noah Fifita quanto o Bear McMyer, qual é o nome do cara? Fiquei surpreso ao pesquisar o nome desse rapaz aí pra aparecer nos jogos de pré, do que assistir, e eu não entendi, mas é Bear o nome do menino. Bear alguma coisa. McMyer. O Bear McMyer, ele... A gente pode rebobinar fitas, inclusive, mas é college football, gente, é cheio de história. O Jake Ratzlaff, que era o quarterback de BYU, leva uma suspensão e aí decide se transferir. BYU tem o Bachmeier, que participa de uma competição para saber quem é o QB titular. Ele é o primeiro QB titular de BYU, true freshman. É o primeiro ano dele no college. O menino tem 18 anos. É o primeiro QB true freshman de BYU desde 2015, eu acho. Não, é o primeiro da história, não é desde 2015. Desde 2015 que BYU não virava um jogo perdendo por 10 pontos ou mais no último quarto, que foi o que eles fizeram contra a Arizona. O Bachmeier é um cara que tem porte físico, também corre com a bola. Obviamente é um QB de 18 anos, tá aprendendo muita coisa, mas esse time de BYU é um time pra gente ficar de olho, tá? Eu vou falar de BYU porque tá nas prévias, mas é um dos times que merecem muita atenção dentro da Big 12. Fiquei triste, tá? Porque eu achei que a Arizona ia começar com um run ali, começando com o BYU,
Não deu certo. BYU fora de casa, na prorrogação. E eu comecei falando desse jogo porque pegue o highlight. Pegue o highlight. Cinema. Belíssimo jogo que aconteceu na semana 7. Vamos falar de Oregon e Indiana. Esse eu vi. A gente precisa falar de Oregon e Indiana. Indiana é o time número 3 do país agora. Curt Cinieri, a gente tem que começar a falar desse cara como um dos melhores técnicos, se não o melhor técnico hoje do futebol americano universitário. No ano passado ele foi o AP Coach of the Year, e eu acho que esse ano vai acontecer de novo, porque assim, Indiana no ano passado, Indiana perde para Notre Dame e Ohio State. São os dois times que chegam na final do college football. E esse ano, Indiana é melhor do que o ano passado. Isso aí, quem assiste consegue ver. Indiana, esse ano, é melhor do que o ano passado. Pegou Oregon, tá? A defesa de Indiana fechou a casinha de uma forma. Foram 2 interceptações em cima do Dante Moore, 6 sacks no Dante Moore. A linha ofensiva de Oregon, que era uma das melhores linhas ofensivas do país, chegando nessa semana, tomou-lhe um amasso. 8 tackles for loss. A defesa jogou demais. E a trincheira do outro lado, Indiana conseguiu correr com a bola. O Fernando Mendoza tá jogando a bolinha dele. Assim, o Dante Moore tentou fazer jogada, mas sem proteção, assim, quando você perde na trincheira, cara, é difícil contar só com quarterback play. E o Fernando Mendoza teve o running game, passou a bolinha dele, e tem um cara que eu tenho que destacar, porque é o segundo jogo dele com mais 100 jardas, e a gente falou dele entre os melhores jogadores do college football, Elijah Surratt, wide receiver de Indiana, é um dos melhores wide receivers do college football, e é muito dog. Jogador de bola. Curt Cinieri, que ele tá fazendo em Indiana, é brincadeira, tá? É um dos melhores times daqui em diante, tá? Viramos a chavinha pra tratar a Indiana como top 5. E eu não acho que a Indiana perde até o final da temporada, tá? Se você vê o calendário, eu acho que a Indiana fecha o ano invicto, tá? Vai jogar playoff de novo e vai ser um belo time nesse playoff. Tô ansioso. Eu estava... Você assistiu, Gui? Que então, você eu achou, estava a fazer o top 25 agora, e aí eu percebi que Indiana subiu legal, né? Tava acho que na 7ª posição e subiu pra 3ª e tal, e eu falei... Porque bateu o Oregon, que tava no top 5. Exato, e aí o que eu vi do jogo é que Oregon é cascudo, né, cara? A defesa de Oregon é extremamente cascuda. O 44 ali, eu não sei quem é exatamente, deu um trabalhinho pra linha ofensiva, conseguiu umas jogadinhas legais ali e tal. Teve alguns turnovers e tal que Oregon conseguiu pra cima de Indiana, mas não deu, né? O Indiana jogou legal, cara. Essa foi a parada. Não, acho que a vitória foi significativa, assim, pra subir tanto, né? Pô, pra caramba, assim, é isso, o Oregon é um bom time. Só que college football, a temporada é curta. Quem tá vendo pela primeira vez vai descobrir, a temporada é curta. Você tem que vencer os grandes jogos. Indiana, Oregon tinha ganhado de Penn State, só que a gente vai ver como que vai ficar ranqueado, né? Qual vai ser a força dessa vitória de Oregon, porque Penn State não vai entrar como um time ranqueado, né? Eu acho muito difícil de Penn State voltar pro top 25. Então essa vitória de Oregon fora de casa contra Penn State não é mais aquela vitória contra Penn State. Então precisa desses jogos. Indiana levou um dos jogos mais importantes aí dentro da conferência. Falar sobre grandes jogos, tem um jogo que eu vou ter, na verdade, vou deixar para as prévias, que é para falar de Notre Dame. Porque Notre Dame talvez seja a semana mais importante de Notre Dame, vai ser essa semana 8. Mas deixa eu voltar aqui para falar de semana passada. Times ranqueados que perderam. Florida State perdeu para Pitt, 3 derrotas seguidas, caiu fora do top 25. Olho no True Freshman também, que entrou lá em Pitt no lugar do Eli Hosting, que é o Mason Heischel. 2 jogos seguidos com mais de 300 jardas. Iowa State perdeu para Colorado, também tá começando a ficar atrás ali na corrida da Big 12. Arizona State perdeu para Utah, só que, putz, eu falei desse jogo na prévia da semana passada, só que o Arizona State entrou sem o Sam Levitt, entrou com o QB reserva, que é o Jeff Sims, que é um cara que tá há 6 anos no college football. Tomou um amasso. O Davon Dampier, eu falei dele, o QB de Utah, correu para 3 touchdowns, mais de 120 jardas, o cara é dinâmico. A gente vai falar de Utah também nas prévias aí da semana 8. Michigan perdeu para USC, e isso é muito importante porque é um confronto dentro dessa Big Ten. A Big Ten, cara,
tem Indiana e Ohio State invictas, tanto dentro da conferência quanto no recorde total, porque eles estão 6-0 na temporada. E aí, com a vitória de USC é o time que tem a melhor campanha depois de Ohio State e Indiana, tá 3-1 dentro da Big Ten. E aí você tem Oregon, Michigan, Northwestern, Nebraska e... eu falei Washington Huskies. Todo mundo 2-1. Mas então você tem Indiana, Ohio State 3-0 e aí USC 3-1 com essa vitória pra cima de Michigan. E eu vou destacar o jogo de USC. É USC e Notre Dame. Eu vou falar desse jogo na prévia porque é um jogo importantíssimo dessa semana. Ohio State conseguiu bater Illinois, que era um time ranqueado, mas... Inclusive, eu me surpreendi com quanto o Illinois conseguiu produzir ofensivamente, tá? Pra cima de Ohio State. Oklahoma contra Texas, Red River Rivalry. Não foi, assim, foi 23-6, mas não foi uma grande performance. O ataque de Texas ainda não apareceu, tá? Não é mérito de Arch Manning, nada disso. John Mateer voltou depois de fazer a cirurgia e sofreu 3 interceptações, não conseguiu jogar bola. O ataque de Oklahoma não apareceu. A defesa de Texas fez um bom trabalho, é verdade. Forçar 3 interceptações é muito mérito da defesa. E teve um retorno de punch para touchdown. O time de especialistas foi quem matou esse jogo para Texas. Então, assim, obviamente, Oklahoma estava no top 10, cai ali para a posição 14, Texas volta para o top 25, mas ainda tem muitas dúvidas em cima de ambos os times, tanto Oklahoma quanto Texas. Se o John Mateer voltar a jogar em nível Heisman, confio que o Oklahoma possa voltar a ganhar posições aí no ranking. Texas eu ainda tenho muitos pés atrás, mas era um jogo importantíssimo e, obviamente, rivalidade contra Oklahoma importa pra caramba. Fizeram o dever de casa, conseguiram uma vitória aqui. Mas ainda é um processo pra gente começar a falar de Texas no College Football Playoffs. Inclusive porque dentro da SEC, Texas tem uma vitória e uma derrota, né? No topo da SEC a gente tem Ole Miss, Texas A&M e Alabama invictas dentro da conferência, porque a derrota para Alabama foi na ACC contra a Florida State na semana 1. Então, Ole Miss, Texas A&M e Alabama invictas dentro da SEC. Texas tá lá embaixo ainda, tem muito para ganhar. Falei de Alabama, baita vitória contra Missouri. Foi muito mais apertado do que eu achei. Eu achei que o time de Alabama era para conseguir uma boa vitória aqui. Eu sei que era um jogo fora de casa de Alabama, mas ainda assim, eu acho que Missouri perde, porque Missouri é um time que consegue ganhar jogos quando tá na frente do placar. Ahmad Hardy correndo, o Bo Pribula fazendo as suas jogadas ali, mas correndo atrás do placar, precisando de shot play, precisando de jogada explosiva, deu pra ver que o ataque do Missouri não é toda essa... Eu ia falar esse refrigerante cola todo. Por que não fez o Pix? Não vai aparecer aqui. Muito bem, gostei da postura. Mas cara, Missouri é um bom time, né? Eu falei que tava invicto antes dessa derrota pra Alabama, dentro de casa. E o destaque para Alabama segue sendo o Ty Simpson. Foram 3 touchdowns e o touchdown decisivo foi numa 4ª para gol, que o DeBoer confia no seu quarterback para fazer jogadas. E eu fico pensando, cara, porque ano passado a gente tava vendo o Jalen Milroe. O Ty Simpson parece tão melhor do que o Jalen Milroe. É difícil entender. Que me deixa triste um pouco, né? Jalen Milroe foi parar em Seattle lá e deixa um pouco triste. Mas cara, o Ty Simpson parece um quarterback NFL. Acho que depois dessa semana, provavelmente é o favorito ao Heisman. Obviamente que isso toda semana vai mudar, né, gente? A gente tá falando do Ty Simpson, tava falando de Dante Moore, que pode voltar a vencer e, obviamente, brigar. Mateer se volta bem da lesão. Próprio Fernando Mendoza. Tem nomes aí, né, pra esse Heisman Trophy. Mas o Ty Simpson, pra mim, hoje, é o que tá mais quente. Conseguiu no finalzinho, numa 4ª para gol, um belo touchdown. Dá pra falar de Trinidad Chambliss já ou não? Trinidad Chambliss é um nome pra gente acompanhar. Não sei se... Tá ali, tá? Se você falar de 10 candidatos, o Trinidad Chambliss Legal. Ele entra. Inclusive, também tem um jogo importante de Ole Miss aí pra semana que vem. Contra a Georgia, vai entrar nas nossas prévias. Eu preciso falar, antes da gente avançar pras prévias, obviamente, de Penn State, que demitiu James Franklin, certo? É isso.
pagou 50 milhões para demitir o James Franklin, que é um técnico que estava conseguindo 10 vitórias ou mais nos 3 últimos anos. Ano passado ficou no top 4, né? Chegou semifinal de playoff. Só que nesse ano foram 3 derrotas seguidas dentro da Big Ten. Contra a Oregon, na prorrogação, você perde para a UCLA e você perde agora para Northwestern, que é um jogo que não dá para perder. Com o maior respeito a qualquer coisa que vai acontecer, você não pode perder para Northwestern. Demite o técnico. Drew Waller também tá fora da temporada, o quarterback. E, cara, eu não consigo imaginar o quanto que o Drew Waller tá sofrendo, porque é o senior year. Ele tava jogando pensando em NFL. E com tudo que aconteceu na carreira dele, um cara que não desenvolveu, que não se provou, esse era o ano, pega as prévias da Big Ten aqui no canal, esse era o ano de Penn State. Ohio State com QB primeiro-anista. Oregon com QB primeiro-anista. Indiana, turnover grande, time novo. Penn State tinha tudo. Você perde, tá 3-3. Seu QB machuca, o estoque dele vai pro cacete. E você tá na procura de um novo técnico. Obviamente, vários recrutas já estão tirando o compromisso com o Penn State no ano que vem, porque eles fizeram um compromisso para Penn State de James Franklin. E vai começar essa procura aí. Eu até tava fazendo umas leituras aí para tentar entender quem seria esse possível técnico de Penn State. Tem um nome que todo mundo falou e que faz sentido por como acontece college football, que é o Matt Rhule de Nebraska. Nebraska que inclusive tá ali, ó, no top 25. Porque Matt Rhule, ele foi jogador de Penn State, é o tal da alma mater, né? Isso conta pra caramba pra técnico. Tem gente que tá falando que de repente não vai valer a pena pro Matt Rhule sair de Nebraska pra assumir Penn State. Tem Matt Campbell, de Iowa State, que tem sido um nome muito falado. É um cara que é um técnico novo. Iowa State vem da melhor temporada da história no ano passado, ainda tá nessa briga pela Big 12. E outro nome que estão falando é o Curt Cinieri, de Indiana. Obviamente estão falando de Curt Cinieri pelo que ele tá fazendo com Indiana. Mas ele acertou uma renovação no ano passado. E eu não sei se o Curt Cinieri vai querer sair de Indiana também, não. Eu tenho certeza que Penn State amaria contratar o Cinieri. Mas eu não acho que ele sai de Indiana. Indiana tá ali, ó. É o time número 3 do país. Aí vem uma pergunta do leigo. É interessante para um técnico como o Cinieri trocar tipo assim, tem tanta diferença no programa assim, de Penn State para Indiana, para tipo, tenho mais reconhecimento se eu for para Penn State? Cara, não é reconhecimento. Ele talvez vai ter um pouco mais de dinheiro, de estrutura, mas assim, Indiana é um programa que tem dinheiro. A parada é que Indiana é muito mais conhecida pelo basquete do que pelo futebol americano. Pode crer, entendi. Mas Indiana é uma faculdade com muito dinheiro. E eles acabaram de fechar uma extensão. O Cinieri é um dos técnicos mais bem pagos. Se você tem estabilidade e você tá confiante que você consegue ganhar jogos com Indiana, que é o que ele tá fazendo, ele tá ganhando jogos. Ele ganhou de Oregon, né? Aí você vai trocar a estabilidade, um programa que todo mundo confia em você. Você tá provando que você é um dos melhores técnicos do college football pra ir pra... Porque nesse momento Penn State é um furacão. Você não sabe o que você vai encontrar quando você chegar em Penn State, né? Então, da minha cabeça não faz sentido não, Cinieri trocar. O Matt Rhule, por mais que esteja no top 25, Nebraska também seja um bom programa, o fator alma mater, né? Ele ser um cara de Penn State pode influenciar. O Matt Campbell é um salto, você sair de Iowa State para Penn State, aí é um salto. Sair de um programa da Big 12 para pegar um dos principais programas do país dentro da Big Ten, beleza. Estão falando do Manny Diaz também, de Duke, que foi coordenador defensivo de Penn State há pouco tempo atrás. Mas enfim, só queria trazer alguns nomes, algumas possibilidades. Não vai ser nada de agora, mas nesse momento é o principal cargo aberto aí. Pode aparecer mais. Flórida, por exemplo. Flórida pode demitir o Billy Napier. Flórida também é um grande cargo. Podem aparecer cargos aí pela frente. Tem o cargo de UCLA, alguém vai pegar, que também é um time que tá dentro da Big Ten. Enfim, é isso. Tá feito o meu discurso de Penn State. E vai com Deus. E pra fechar rapidinho, como é que fica essa bomba até o final da temporada? Tem 6 jogos ainda.
Quem é que Tem assumiu 6 isso? jogos. Assumiu o técnico interino é o assistant head coach, quarterback coach, que eu não vou lembrar o nome agora de cabeça. Eles têm os 2 coordenadores que vão continuar chamando jogada. O Koronic chama, o coordenador ofensivo chama a jogada do ataque. O Jim Knowles é o cara que controla a defesa. E eles têm o head coach, que eu não vou lembrar agora o nome, que é esse QB coach, Entendi. assistant head coach que assumiu o time. Vai com um QB novo, né? Que o Drawler machucou. Então, assim, não acho que Penn State vai ter uma grande temporada. Mas se pegar um bolzinho, 6 vitórias, é o que Penn State pode... E eu tô falando vai com Deus, que eu não sei até o final da temporada se a gente vai falar de Penn State, tá? Só se tiver algum jogo aí contra um Vai time ter. ranqueado. Vai ter. Vai jogar Não, contra a Indiana e vai jogar contra a Nebraska. Se Nebraska É. tiver ranqueada ainda, mas Indiana pega, então... Então, Ohio talvez a State gente fale também. de Penn State. Talvez a gente fale de Penn State ainda um pouco mais pra frente. Mas é isso no Top 25. Bora falar da semana 8 do college. Clássico dentro da SEC. Alabama, time número 6 do país, contra Tennessee, time número 11. Alabama dentro de casa. Né? Eu falei, 2 times que estão na ponta ali da conferência. Tennessee tá 2-1. Alabama 3-0. Ty Simpson de um lado, Joey Aguilar do outro, quarterback play de altíssimo nível, 2 grandes coordenadores, é o ataque do Josh Heupel contra o ataque do Grubbs, do coach Grubbs. Esse pra mim é um baita de um teste, tá, pra Alabama. E Alabama tem essa sequência, né, porque tinha que bater Missouri, agora tem que bater Tennessee. É o calendário da SEC, não é fácil, né? Mas eu tô confiante que a Alabama é um time top 5 dessa temporada. Eu assistindo a Alabama, eles me vendem como um time top 5 da temporada. Eu quero ver se a Alabama consegue gerar pass rush pra cima do Joey Aguilar. Foi um problema também contra Missouri, tá? Que Missouri tava jogando atrás no placar e a Alabama precisava fechar o jogo com pass rush e não era eficiente, assim. O Pribula, ele conseguiu fazer algumas jogadas que o pass rush de Alabama não é um baita de um pass rush. Quero ver o comportamento dessa defesa contra o Joey Aguilar, que é um gunslinger. Tennessee vai marcar touchdowns e o Ty Simpson vai ter que aparecer mais uma vez. Mas se é temporada de Heisman e Alabama é um time top 5 do país, dentro de casa, Alabama precisa dessa vitória. Mas é futebol americano nível elite, clássico da SEC para você assistir na semana 8. Eu ia perguntar pra tu por que Tennessee tava tão bem. Porque só ganhou vamos combinar, perdeu pra Georgia, né? Como é que tá? Mas perdeu quase ganhando, né? Ah, entendi. Porque tá na 11ª posição ali, pá, falei, caraca, que estranho, né? Não teve nenhuma vitória de expressão. Então, mas Tennessee podia estar invicta, porque essa derrota pra Georgia foi na prorrogação, finalzinho, Cara, Isso aqui. eu falei desse jogo aqui, o Gunnar Stockton, ele acerta uma 4ª descida inacreditável num touchdown. Foi um bagulho absurdo, assim, esse jogo de Tennessee e Georgia, que é a única derrota de Tennessee. E ela vendeu cara, a única derrota, pra Georgia. E agora tem essa... Se bate a Alabama fora de casa, ó... Muito bem. Vai pro alto. E a gente tá falando de Tennessee porque é isso. QB novo, né? Perdeu o Nico. Inclusive, eu não falei no Top 25, e o CLA venceu de novo. O Nico Yamaleaves tá jogando bola, mas Joey Aguilar é um belo quarterback também que tá fazendo uma boa temporada aí no Tennessee Volunteers. Seguindo na SEC, Ole Miss de Trinidad Chambliss contra Georgia de Gunnar Stockton. Ole Miss invicta ainda na temporada, 6-0, 3-0 dentro da conferência. Georgia com uma derrota apenas para Alabama, né? Tá 5-1, 3-1 dentro da conferência, né? Já tem essa derrota dentro da SEC. Isso aqui é jogo que define também topo de prateleira dentro da conferência. E eu sempre trago... Agora tá pegando fogo Conference Play. A maioria dos jogos são dentro da conferência. Mas esses são os jogos que definem quem vai fazer a final, entendeu? É o que eu falei. Nesse momento, a gente tem Ole Miss, Texas A&M e Alabama invictas dentro da conferência. Mas Ole Miss precisa ganhar de Georgia, tá? O calendário da SEC vai passar por esses confrontos de times ranqueados. É o Ole Miss que a gente não imaginava, né? Porque não é o Ole Miss de Austin Simmons, mas o Trinidad Chambliss. Foi o que eu falei, se você falar 10 candidatos de Heisman, você tem que falar do quarterback transfer aí que tá jogando bola em Ole Miss.
E o time de Georgia tem derrotas, mas assim, tá jogando bola semana sim, semana também. Semana sim, semana também. O único ponto pra mim que chama a atenção de Georgia talvez as trincheiras, assim. É um time que não é... A identidade de Georgia era pass rush. A gente sempre vê pass rushers saindo no NFL Draft de Georgia. Ano passado teve Jalen Walker, Michael Williams. Sempre tem pass rushers saindo de Georgia. Travon Walker, sempre tem. E um jogo terrestre dominante. Essa Georgia é diferente. Não tem um jogo terrestre dominante. E o pass rush é o que mais eu sinto falta dessa identidade de Georgia jogar. E é o que garantia a superioridade de Georgia frente a todos os outros programas da SEC. Era difícil de jogar, bater de frente a frente fisicamente com Georgia. Skill player por skill player, eu acho que o Ole Miss tem jogador pra fazer jogada. Não acho que deve nada pra frente de Georgia. Quero ver como é que vão ser essas trincheiras dentro desse confronto que é decisivo pra a gente entender o topo aí da SEC. Posso falar que o calendário de Ole Miss é mais difícil do que Georgia? Como que tá aí o calendário de Ole Miss? A gente tem Georgia, depois Oklahoma, depois South Carolina, aí beleza, Citadel ok, aí Flórida e Mississippi State pra fechar, tá ligado? Vou falar pra você que eu acho que Georgia é o jogo mais difícil aí, no restante do calendário, porque Oklahoma tem que saber como tá uma tier, South Carolina, decepção nesse ano. Quem que tinha mais? Flórida. Isso. Esse é o jogo mais difícil do calendário de Ole Miss, até o final do ano. E fecha com Mississippi State, que... Mississippi State é um bom time, mas é pra Ole Miss ganhar também. O calendário de Georgia é um pouquinho mais fácil, pega Ole Miss, depois pega Flórida, Mississippi State também, aí pega Texas, mas que, né, já falamos que não tá, Mas coisas. esse jogo vai ser embaçado. Esse vai ser. Aí pega Charlotte e pra fechar, Georgia Tech, que, né, tá indo. Cara, Georgia Tech tá invicta na ACC e quem lembra no ano passado, esse jogo foi pra prorrogação. Não dá pra descartar, não. Mas vamos ver, Georgia já tem uma derrota. E assim, a gente tá falando do time no topo da SEC, vai ter 2 derrotas. Não vai ter mais do que isso. Você não pode perder vários jogos dentro da conferência, né? Então, é talvez o jogo mais importante na temporada dos dois aqui, Ole Miss e Georgia nessa semana 8. USC visita Notre Dame em um jogo absurdo aqui. Não é porque são times ranqueados. Eu, por exemplo, vou trazer um jogo para prévia que é de 2 times que não estão ranqueados. USC número 20 do país, Notre Dame número 13. Por que eu trouxe esse jogo? É a última oportunidade que Notre Dame tem de conseguir uma vitória ranqueada no calendário. Notre Dame perdeu para Miami e perdeu para algum outro time ranqueado que eu não vou lembrar de cabeça, Texas A&M. Perdeu para Miami, perdeu para Texas A&M. E até o final do calendário, não tem mais nenhum time ranqueado e nem que possa chegar ao ranqueamento. Só se você olhar, você vai entender. Precisa vencer USC para ter chance de playoff. Notre Dame joga independente. Então, assim, não joga final de conferência, vamos dizer. Não tá na Big Ten, não tá na ACC, não tá na Big 12, não tá na SEC. Lembrando que o campeão da conferência vaga automática nos playoffs. Então, se você não é campeão de conferência, você vai ter que disputar com um monte de time SEC, Big Ten, Big 12, eu acho que vão entrar times da Big 12. ACC esse ano tá um pouco abaixo. Depois de Miami, Virgínia, Georgia Tech, mas aí são times que Notre Dame entra na conversa. Mas até uma Big 12, que você tem ali Texas Tech, mas você tem BYU, Arizona State, Cincinnati fazendo um bom ano, Notre Dame precisa de uma vitória ranqueada. Para você entrar só de recorde, só de campanha, qual é a sua vitória? Na hora do desempate, se você tem campanha igual com um time da Big 12, com um time da ACC, qual é a vitória que vai fazer você entrar? Você perdeu para Miami, você perdeu para Texas A&M. Tem que vencer de USC. E assim, USC tem um bom time. Veio de uma... A única derrota para USC foi para uma Illinois dentro da Big Ten, também ranqueada na época, e foi 34-32, assim. USC vendeu essa derrota caro. Bateu o Michigan e agora tem Notre Dame e Nebraska fora de casa. Sequência ingrata de USC. São 4 jogos contra times ranqueados. Só que eu não tô falando que Notre Dame vai perder esse jogo, não. Eu acho que é um jogo pau a pau.
É um bom jogo para assistir. São 2 bons times. Só que é o jogo da vida para Notre Dame. Se Notre Dame, que era um time que estava na final, Notre Dame foi finalista do College Football no ano passado. Se não vencer de USC, esquece. É um bowl game pequeno. Acho extremamente improvável que Notre Dame chegue ao College Football Playoffs. Jogaço dentro da Big Ten. Washington, fora de casa, pega o Michigan Wolverines. 2 times que estão muito na briga da Big Ten, tá? Michigan tá 4-2, mas só tem uma derrota dentro da conferência. Michigan tá 2-1 dentro da conferência. Sabe quem tá 2-1 dentro da conferência? Oregon. Time top 10 do país. Washington tá 5-1, 2-1 dentro da conferência. Sabe quem tá 5-1, 2-1 dentro da conferência? Oregon. Time top 10 do país. Então, assim, a Big Ten, ela tá completamente aberta e tem muitos times que podem começar a bater na porta. Eu acho que Indiana e Ohio State estão num nível. Mas de USC pra baixo, USC a gente acabou de falar, pode perder pra Notre Dame. Aí depois você tem Oregon, até anotei o jogo de Oregon. Oregon pega Rutgers fora de casa. Tem que vencer. Oregon não pode mais dar mole. Depois de perder pra Indiana, não pode mais dar mole. Indiana recebe Michigan State dentro de casa, vai passar o carro. Ohio State, Wisconsin fora de casa, também deve vencer. Mas é isso, você tem Indiana e Ohio State lá, vão fazer final de conferência. 2 times que eu espero ver nos playoffs. Mas vão ter mais times da Big Ten nos playoffs. Vai ser Oregon? Vai ser USC? Vai ser Washington? Vai ser Michigan? Esse é um jogo com implicações imensas dentro de playoffs. E eu trouxe por quê? Porque, de um lado, a gente tá assistindo o desenvolvimento do Bryce Underwood, que é o quarterback número 1 do recrutamento do ano passado. True freshman, tá jogando a posição aí por Michigan. E do outro lado, o Damon Williams. A única derrota para Washington foi contra o Ohio State, que foi quando eu vim aqui falar de Washington, porque o backfield de Washington é um absurdo, do Damon Williams e o running back Jonah Coleman, que é muito bom também. Na semana passada, o Damon Williams teve mais de 500 jardas de scrimmage. Ele passou para mais de 400 jardas, correu para mais de 100 jardas. E é fácil de você falar quem esse cara lembra. Que ele é 5'11". Ele parece o Kyler Murray. Ah, o Kyler Murray no Arizona Cardinals é horrível. Não. NFL, meu amigo, é outra coisa. O Kyler Murray era um dos melhores quarterbacks do college. Ele, assim, é nível Heisman, esquece. Damon Williams é um quarterback absurdo. E eu nem sei se ele termina a carreira dele em Washington. Washington, do time do Jet Fish, que é outro cara que pode sair também nesse ciclo de recrutamento técnico de Washington, que é eu gostava pra caramba em Arizona, assumiu o Washington. O Damon Williams, o quarterback, veio inclusive de Arizona junto com ele. Tá 5-1 na temporada. Se bate Michigan fora de casa, esse time de Washington entra no ranqueamento. Jogaço na Big Ten pra gente assistir. Os dois estão 2-1 dentro da conferência, né? Os dois estão 2-1. Né? Tem USC que tá 3-1, mas tem um jogo dificílimo contra Notre Dame fora de casa. Então esse pode ser o Washington e Michigan vão brigar ali pra pegar essa segunda prateleira depois de Indiana e Ohio State. Obviamente eu ia trazer um jogo da Big 12, meus amigos. Obviamente. Eu não ia deixar de falar da Big 12. Utah at BYU. Cinema, esquece. Utah, a única derrota foi um jogo esquisitão contra Texas Tech. Texas Tech coloca o QB2. É a única derrota que o Utah tem na temporada. BYU. Eu acabei de falar o jogo contra Arizona, como é que foi? Tudo bem que foi em Arizona. Tava perdendo por 10 pontos no último quarto, volta, leva pra prorrogação, consegue a vitória e segue invicto. Mas esse aí é o confronto que a gente tem que olhar na Big 12. Eu tinha falado também, Texas Tech, Arizona State. Obviamente, Arizona State tá na briga. Mas sem o Sam Leavitt, não dá pra eu levantar Arizona State. Sem o seu quarterback titular. E aí entra Utah, BYU, como esses times que vão fazer frente a Texas Tech até o final da temporada. E eu falei, o calendário de BYU vai começar a engrossar. Esse é o primeiro grande teste. Arizona era um bom time, mas Arizona não estava no topo da conferência. Bater Utah é dentro de casa. BYU precisa dessa vitória. E eu vou falar o seguinte ainda. Se BYU jogar a bola que jogou contra Arizona, eu não acho que eles batem Utah. Porque Utah é um time que consegue segurar a posse de bola,
O Devon Damper, eu falei, marcou 3 touchdowns correndo com a bola. É um atleta também na posição de quarterback. Se o Utah ficar correndo pra cima de você, segurar a posse de bola e você ficar atrás do placar, não sei se BYU tem o poder de fogo pra chegar no jogo. Mas é cinema. Isso aqui, Devon Damper, quarterback de Utah, é bola. A gente falou do Bear Bachmeier, pro freshman de BYU, que tá jogando bem, tá? Tá jogando bem o quarterback freshman de BYU. Cinema. Assista. Implicações de... Deixa eu até falar aqui a classificação da Big 12. BYU, Texas Tech, Cincinnati, Utah, Arizona State e Houston. A gente tem BYU, BYU, Texas Tech e Cincinnati estão 3-0 invicto dentro da conferência. Cincinnati tem derrota, mas é fora da Big 12. Utah tá 2-1, que já perdeu para Texas Tech. Arizona State tá 2-1, perdeu para Utah. Então, assim, esse pra mim são os melhores times da conferência. Se Utah ganha aqui, bagunça tudo, né? Porque aí vai 3-1 junto com o BYU. Exato. O recorde também fica 6-1 pros dois times. E vai começar a bagunçar porque esses times vão começar a se enfrentar. A maioria desses times ainda não se enfrentaram. Eles vão começar a se enfrentar e vai começar a bagunçar. Por exemplo, Cincinnati tá 3-0, mas Cincinnati, o melhor time que pegou foi Iowa State. Cincinnati ainda vai pegar esses times do topo da Big 12. Então, quando a gente começa... Foi metade da temporada agora, né? Os times têm 6 jogos, Isso. são 12 jogos. Então, a gente vai começar a formar aí o topo das conferências para entender como é que vai ser essa briga dos playoffs. Inclusive, eu tô devendo, eu vou chamar o Cristiano e o Ornelas, um mid-season mock draft, porque tem que ter, porque mock draft sempre rende pra caramba. E eu vou fazer um ao vivão de mock draft de metade da temporada. Ok. Então, vou chamar os amigos. Mas é isso, semana 8... Jogo da Big 12 é Utah e BYU. Assistam. Meus amigos, eu trouxe... O Gui fez no último episódio. Eu falei, pô, Dan, tem como repetir? Eu acho maneiro. Temos outros bons jogos aqui pra acompanhar na semana 8. Eu vou passar menos tempo. Mas que ainda assim, se você gosta, por exemplo, de um desses times, vale muito a pena ver. Dentro da SEC, e eu falei que aqui é só Conference Play, meu amigo. Dentro da SEC, LSU at Vanderbilt. Caraca, irmão. Jogaço. Diego Pávio de um lado, Nussmeier do outro. O time dentro da SEC, Vanderbilt tá 1-1, LSU 2-1. São dois times que já têm derrotas dentro da conferência, então mais uma derrota dentro da conferência. Se é um time que tá sonhando com playoffs, o LSU ainda tá no top 10, o Vanderbilt tá no top 20. Pode brigar por playoffs, mas não pode perder esse jogo. O calendário de Vanderbilt fica legal agora, né? Eu falei, o Vanderbilt tava lá no alto, calma. Maluco, Calma, vai pegar LSU, vai pegar Mizzou, vai pegar Texas, Auburn, meu Deus, aqui pra frente, filho. É isso. Eu não acho que Vanderbilt tem time pra ficar tão alto. Eu acho que vai começar a descer. Vamos ver. Georgia Tech at Duke. Georgia Tech tá invicto, mas Duke em Duke, complicadíssimo. Muito complicado. E Georgia Tech já passou uns perigos, tá? Quase perdeu pra Wake Forest. Tá invicto, mas tá passando uns perrengues. Bater Duke aqui não é um trabalho fácil e é importantíssimo dentro da briga da ACC. A gente falou, Georgia Tech tá invicto, mas tem Virginia invicto. Duke tá invicto dentro da conferência, porque as duas derrotas de Duke foram fora da conferência. Enfim, tem Miami aí também, né? Miami, Georgia Tech, Virginia. Jogo importantíssimo dentro da ACC. Dentro da Big 12, Texas Tech at Arizona State, que pra mim, se fosse lá nas prévias, eu ia falar, esse aqui é o jogo da temporada, tá? Que entrando no ano, pra mim, Arizona State e Texas Tech eram os melhores times da Big 12. E Arizona State talvez ainda seja, mas precisa do Sam Leavitt. Arizona State com o Sam Leavitt dentro de casa tem chance de bater Texas Tech. E tá todo mundo falando que Texas Tech é o melhor time da conferência. Se a Arizona State consegue essa vitória, sobe. Muita coisa. É o atual campeão da Big 12, quase ganhou de Texas nos playoffs. A gente precisa respeitar o trabalho do Coach Dillingham em Arizona State. E para fechar, não menos importante, Oklahoma do John Mateer contra South Carolina de Lanoir Sellers. Quarterback play de alto nível dos dois lados.
Mas 2 times que estão ainda perigando. South Carolina, infelizmente, o coletivo, eu falei, tem bom quarterback, tem um baita de um pass rusher, mas o time é isso. Não era um grande time. E Oklahoma perdeu um jogo que não podia contra Texas. Vai ter que se recuperar fora de casa contra South Carolina. Mas tá na briga dentro da SEC. Bons jogos também para ficar de olho na semana 8. Esse foi o nosso Semana College. Guizão também, ó, fica atento no sábado para acompanhar. Temos bons jogos aí. São jogos já de definição de SEC, de Big Ten, né? A gente tá começando a olhar aí, começar a falar dos caras, dos quarterbacks, para saber quem vão ser os quarterbacks que vão chegar aí pro NFL Draft no ano que vem. Essa segunda parte da temporada regular promete. Obrigado para você que fica colado aqui com a gente também. Não esquece de se inscrever no Zona FA, seguir ó, @o Rafael Martins, @canal Zona FA, que tô botando bastante conteúdo com play, com highlight aí do college durante a semana. E é isso. Esqueci alguma coisa, Guizuto? Acho que não. Reforçar só que se você tem o DAZN, né? Se você tem assinatura, você agora consegue assistir College Football. Se eu não me engano, é só SEC e Big 12. Eu acho que é só Big Ten, não? Eu acho que é só Big Ten. Não sei. Vou confirmar. A gente vai procurar. Exato, essa mas assim, tem muito jogo, tá? Eu abri no sábado lá, tinha muito jogo ao vivo. E aí ficou bem mais fácil de assistir do que ficar procurando, tá ligado? Com certeza. Tem alguns jogos também no Disney Plus, então é isso. Agora tem 2 streamings. Obviamente, a gente sempre fala, dá pra achar qualquer jogo, né? Dá pra achar. Não se preocupe. Mas a facilidade do serviço você vai achar, exato. A facilidade do streaming é sempre boa. Então agora você tem, tanto no Disney Plus quanto no DAZN, jogos do futebol americano universitário, pra você ouvir minha resenha aqui, mas ver também o joguinho. E se você não vê o joguinho, joga no YouTube que vai ter highlight de todos os jogos que eu falei aqui pra você acompanhar a temporada do college junto com a gente. E se quiser ver um catadão também, tem os CFB on Fox. Eles passam, tipo, vários highlights ao mesmo tempo, em seguida do outro. Eu vi, por exemplo, Washington e Maryland, tava passando lá. Aí eu vi um pouquinho do Damon Williams, é isso? Mas isso é dentro do DAZN? Não, no YouTube, de graça. Fica passando lá, eles ficam, tipo, acho que 6 horas de transmissão, é bizarro. Tem muita coisa passando, é muito highlight. Dá pra ver, óbvio, não é... Maneiro. Não tem comentário, não tem nada, tipo, super, né, guiado, mas tem ali os highlights passando, você pode ver os melhores jogos. Bela dica. É isso. Tá entregue Semana College. Semana que vem estamos de volta. Muito obrigado pela companhia de vocês. Eu sempre falo, a gente chega aqui, né, faz tudo, entrega o conteúdo, recompensa um comentário. Deixa um comentário pra gente que faz toda a diferença no mundo. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Meu nome é Rafael Martins. Semana que vem eu tô de volta com vocês. Aquele abraço!